O teu nível de açúcar no sangue não dorme quando tu dormes. Mesmo agora, enquanto estás a ver este vídeo, o teu corpo está a preparar-se para esta noite. Mas deixa-me dizer-te isto. Aquilo que vais comer nas próximas horas, se agora for de noite e estiveres a ver este vídeo, vai decidir se amanhã de manhã acordas cheio de energia ou todo roto e cansado. Vai decidir se o teu açúcar no sangue se mantém estável ou dispara e fica fora de controle. Vai decidir se passas a noite toda a dormir confortavelmente na cama ou se acordas às 3 da manhã com um desejo enorme de doces. Vou mostrar-te exatamente o que deves comer antes de ires dormir. Não é só um simples snack, mas sim um sistema completo. Vais aprender quais os alimentos que baixam o açúcar no sangue durante a noite e quais destroem o teu sono, e exatamente quanto deves comer para resultar. No final deste vídeo vais ter um plano que funciona já esta noite, não daqui a uma semana, já esta noite. Mas o que a maioria dos médicos não te diz é o seguinte: o lanche em si é apenas parte da equação, certo? O momento certo é importante, a composição é importante. Seu nível atual de açúcar no sangue é importante e vou explicar tudo para que você entenda. Fique comigo até o final do vídeo. Como todos esses componentes precisam estar conectados, se você deixar uma peça de fora, todo o sistema desmorona. Vamos começar com algo que está acontecendo no seu corpo neste momento. O pâncreas está funcionando. Está tudo funcionando. Seu fígado está armazenando glicose. As células estão aceitando insulina ou resistindo a ela, certo? Quando você janta, seu nível de açúcar no sangue aumenta. Isso é normal. Mas o problema é que se jantares alimentos errados, o teu açúcar no sangue fica elevado durante horas. Por exemplo, se comeres pizza e fores para a cama com o açúcar no sangue alto, o teu corpo não consegue descansar porque está ocupado a processar toda aquela glicose. Agora, isso faz com que o cortisol seja libertado. Normalmente, os níveis de cortisol devem ser muito baixos durante o sono. Por ser um hormônio do stress, quando você está dormindo, não precisa de stress. Mas quando seu nível de açúcar no sangue está alto, o cortisol permanece alto e mantém você alerta. A função do cortisol é te acordar de manhã, não te manter acordado a noite toda, certo? Então, como eu disse, quando o nível de açúcar no sangue está alto, o cortisol permanece alto. É por isso que você se revira na cama, acorda várias vezes e quando finalmente adormece, seu sono é leve. Você não entra em sono profundo ou REM, a mesma fase em que seu corpo se repara e se reconstrói, mas eis o pior. Uma má noite de sono também aumenta o açúcar no sangue no dia seguinte. Os estudos mostram que apenas uma noite de sono ruim pode tornar-te resistente à insulina. Apenas uma noite. Por que é que as células já não respondem corretamente à insulina? Por causa de todo aquele cortisol que inundou o teu sistema. Por isso, agora, precisas de mais insulina para fazeres o mesmo trabalho. Isso causa inflamação, sobrecarrega o pâncreas e inicia um ciclo difícil de quebrar. Mas há também o outro lado da moeda. O açúcar baixo no sangue durante a noite é igualmente mau. Talvez estejas a tomar medicamentos como insulina. Talvez você não tenha jantado. Talvez você tenha se exercitado tarde da noite, e se o seu nível de açúcar no sangue estiver muito alto enquanto você dorme, seu corpo entrará em pânico. Isso libera adrenalina e cortisol novamente. Desta vez, o objetivo é aumentar o nível de açúcar no sangue. Isso te desperta. Você sente tremores. Assim lá, você está com fome. A pessoa leva a mão à coisa mais próxima, que geralmente é algo doce, e a maioria exagera, fazendo com que o nível de açúcar no sangue dispare e não baixe, e assim por diante. Então, queremos equilíbrio. Nem muito alto, nem muito baixo. O que importa para nós é manter o açúcar no sangue estável, e é exatamente isso que um lanche certo antes de dormir faz. Mantém o teu nível de açúcar no sangue dentro de uma faixa segura durante toda a noite. Ajuda-te a produzir melatonina, que é a tua hormona do sono. Acalma o teu sistema nervoso e fornece os nutrientes necessários para a reparação do corpo durante o sono. Agora deixa-me falar-te sobre os alimentos que podem fazer isto. Também vou explicar a ciência por trás do dom. Depois vou mostrar-te como os combinar e, por fim, dizer-te o momento certo e a quantidade ideal. Primeiro, vamos falar sobre frutos secos, especialmente amêndoas e nozes. Estes são mesmo poderosos. A amêndoa tem magnésio. O teu corpo precisa de magnésio para relaxar ou descontrair os músculos. Muita gente toma suplementos de magnésio, como o magnésio glicinato, à noite. É precisamente por esta razão. É para relaxar e acalmar o sistema nervoso. A amêndoa também ajuda a regular o açúcar no sangue. Lembra-te que já falámos sobre isto antes. A maioria das pessoas com diabetes de qualquer forma tem deficiência de magnésio.
nem sequer sabem o quanto de magnésio o corpo perde por causa da própria diabetes. Alguns medicamentos também esgotam a magnésia. Por isso, quando comes amêndoas antes de dormir, estás a dar ao teu corpo exatamente aquilo de que ele precisa para desligar corretamente. A amêndoa tem imensas gorduras saudáveis e proteína. Isto faz com que a digestão seja mais lenta. Sabes que quando comes só hidratos de carbono, eles decompõem-se rapidamente e o teu açúcar no sangue dispara. Ou seja, sobe de repente. Mas quando adicionas gordura e proteína, tudo fica mais lento. É isso que o teu corpo precisa. A glicose entra no teu sangue de forma muito mais gradual. Por isso não tens picos, nem saltos repentinos, nem quebras acentuadas. Só energia estável que dura a noite toda. A noz também é diferente. A noz tem ácidos gordos ômega 3. Estes são ótimos para reduzir a inflamação nos vasos sanguíneos. Melhoram a sensibilidade à insulina. E o ponto-chave é que a noz tem melatonina naturalmente. Sabias disso? Não é muito, mas é o suficiente para te ajudar. Por isso, quando comes um punhado antes de dormir, estás a apoiar o ciclo natural de sono do teu corpo. Agora, vamos falar sobre o kiwi. Eu próprio fiquei surpreendido quando descobri isto pela primeira vez. Mas, num estudo, comer 2 kiwis 1 hora antes de dormir melhorou a qualidade do sono em 42%. As pessoas adormeciam muito mais rápido, dormiam durante mais tempo e acordavam menos vezes durante a noite. Porquê? Porque o kiwi tem serotonina e o teu cérebro transforma a serotonina em melatonina. Portanto, não estás só a comer fruta, estás a dar ao teu cérebro os ingredientes necessários para produzir as hormonas do sono. O kiwi também tem um índice glicémico baixo, ou seja, não aumenta o nível de açúcar no sangue. É cheio de fibra, o que torna a digestão mais lenta e tem antioxidantes que reduzem a inflamação. Tudo isto funciona em conjunto. Não é só uma coisa, é a combinação que importa. Mas o que tens de perceber é que estes alimentos funcionam melhor quando os combinas da forma certa. Não podes simplesmente comer um punhado de frutos secos e esperar um milagre. Tens de pensar no que comeste ao jantar, qual é o teu nível de açúcar no sangue agora, que medicamentos estás a tomar e como foi o teu dia em termos de atividade. Deixa-me dar-te um exemplo. Imagina que jantaste massa, que é cheia de hidratos de carbono. Provavelmente antes de ires dormir o teu açúcar no sangue está alto. Nessa situação, para o lanche antes de dormir, precisas de mais proteína e gordura. Um punhado de amêndoas e átilo. A gordura e a proteína ajudam a baixar o açúcar no sangue de forma gradual. Mas imagina que jantaste frango grelhado com legumes. Pronto, aí quase não havia hidratos de carbono. Pode ser que aquele açúcar no sangue esteja laxo. Nessa situação, precisas de um pouco de hidratos de carbono juntamente com a proteína e a gordura. Por exemplo, 2 kiwis que não têm um alto índice glicêmico combinam muito bem com algumas nozes. E o kiwi fornece carboidratos leves. As nozes fornecem gordura e proteína. Assim, tudo permanece em equilíbrio. O momento certo também é crucial. Deves comer o lanche antes de dormir cerca de 1 a 2 horas antes de realmente ires para a cama. Não é para comer e logo a seguir faltar para a cama. Se comeres e te deitares imediatamente, a tua digestão fica mais lenta. A comida fica muito tempo no estômago. Isto pode causar fluxo. Por isso, deixa a comida sair do estômago antes de ires dormir. Caso contrário, vai estragar o teu sono e ter o efeito oposto. Portanto, se jantares cedo, por exemplo às 5 ou às 6, podes comer o lanche às 7 ou 8 e se fores dormir às 10, está tudo bem. O tamanho da porção também é importante. Você não vai fazer uma refeição completa aqui, é apenas um lanche. Portanto, 1/4 de xícara de nozes é suficiente. Você não precisa comer uma tigela inteira, certo? Aproximadamente um pequeno punhado. 2 kiwis, nem 3 nem 4, apenas 2. Se comeres demais, até comida saudável vai aumentar o teu açúcar no sangue, porque ingeriste calorias extra de que não precisas. Isso faz com que te sintas pesado e desconfortável na hora de dormir. Agora deixa-me dizer-te o que não deves comer. Isto é igualmente importante, atenção. Evita tudo o que tenha açúcar adicional, como bolos, reboçados, gelados e até iogurtes de fruta. Estas coisas aumentam o teu açúcar no sangue muito rapidamente e, devido à queda súbita do açúcar, podes adormecer cedo e sentir um cansaço extremo. Mas depois, algumas horas mais tarde, acordas porque o açúcar no sangue desceu. Porque o teu açúcar no sangue volta a pregar partidas. Estas oscilações não são boas. Evita também os hidratos de carbono refinados. Pão branco, crackers, pretzels. Estas coisas agem no teu corpo como açúcar. O açúcar instantâneo é rapidamente decomposto. Aumenta o nível de açúcar no sangue e não tem nenhum nutriente que ajude o teu sono. Evita também comidas gordurosas e pesadas. Pizza, frango frito, hambúrguer, demoram horas a ser digerido. Não podes comer estas coisas ao jantar e ainda lanchar antes de dormir.
porque além de aumentarem o açúcar no sangue, a sensação de peso pode causar refluxo. Demasiada gordura pode interferir no funcionamento da insulina. Obviamente, evita também a cafeína. Isto parece óbvio, mas vais-te surpreender. Café, chá, refrigerantes, até chocolate tem cafeína. Fica no teu corpo entre 6 a 8 horas. Por isso, se beberes cafeína às 2 da tarde, ainda te está a afetar quando fores dormir. Evita também o álcool. Muita gente pensa que o álcool ajuda a dormir, mas não ajuda. Pode confundir-te no início, mas desregula o teu ciclo de sono. Não entras em sono profundo. Acordas mais vezes e isso afeta a forma como o teu fígado processa a glicose. O teu nível de açúcar no sangue fica instável. E agora, algo que a maioria das pessoas não sabe. A temperatura. A temperatura da tua comida é importante, porque digerir comida fria demora mais do que comida quente. Se comeres algo frio mesmo antes de dormir, o teu corpo tem de trabalhar mais. Isto pode perturbar o teu sono, por isso a temperatura ambiente a ligar. Se fores comer frutos secos, deixa-os à temperatura ambiente. Se fores comer kiwi, talvez seja melhor tirá-lo do frigorífico uns 30 minutos antes de comer. A hidratação também tem um papel. Precisas de água para a digestão, mas não queres beber muita água mesmo antes de dormir, porque vais acabar por acordar várias vezes para ir à casa de banho. Apenas um copo pequeno de água, talvez uns 100 ml, deve ser suficiente para beberes com o teu snack. Isto é suficiente para ajudar na digestão, sem encher a bexiga. Agora deixa-me dizer-te algumas combinações que realmente funcionam. Estas são coisas que recomendo aos meus próprios pacientes. A primeira opção, 10 amêndoas e um kiwi. Isto dá-te magnésio, gordura saudável, proteína e serotonina. É equilibrado, simples e resulta para a maioria das pessoas. Segunda opção, 6 metades de noz e um punhado pequeno de frutos silvestres. Pode ser mirtilo ou morango, tanto faz. A noz tem ômega 3 e melatonina, e os frutos silvestres têm antioxidantes e uma pequena quantidade de açúcar natural. Esta combinação é excelente. Se nesse dia fizeste exercício cedo, talvez precises de mais hidratos de carbono porque o teu açúcar pode baixar à noite. A terceira opção são 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim e talos de eipo. Isto é crocante e sabe-sage. A manteiga de amendoim fornece gordura e proteína. O aipo acrescenta fibra e água. Se és daquelas pessoas que gostam de mastigar, isto é perfeito. O ato de mastigar pode ser relaxante. A quarta opção é um punhado pequeno de sementes de abóbora com meio kiwi. As sementes de abóbora são ricas em zinco e magnésio, que ambos ajudam no sono e no controle do açúcar no sangue. O kiwi também fornece serotonina e vitamina Z. Se és alérgico a frutos secos de árvore, esta é uma boa opção. Agora vamos ver o que acontece quando fazes isto regularmente. Não é só numa noite, mas se fizeres isto todas as noites, coisas boas vão acontecer. O teu corpo começa a adaptar-se e o teu açúcar no sangue torna-se mais estável. Adormeces mais rapidamente, dormes mais profundamente. Acordas menos vezes durante a noite e quando acordas de manhã, sentes que realmente descansaste. O teu açúcar em jejum desce, a tua energia aumenta, o teu humor e disposição melhoram. Ficas com um temperamento melhor, mas ainda há mais, um sono melhor. Melhora a sensibilidade à insulina. Ou seja, quando dormes bem, as tuas células respondem melhor à insulina. Isto significa que o teu pâncreas não precisa de trabalhar tão arduamente ao longo do tempo, evitando assim o desgaste. Pode até reduzir a necessidade de medicação. Pode também prevenir complicações, porque um sono melhor reduz a inflamação. A inflamação crónica está na origem da maioria das complicações da diabetes, causa doenças cardíacas, problemas renais, danos nos nervos e problemas de visão. Portanto, quando reduzes a inflamação, diminuis o risco de tudo isto. Dormir melhor também ajuda a controlar o peso. Quando não dormes o suficiente, as tuas hormonas da fome ficam desreguladas. A grelina aumenta. É a hormona que te dá fome e a leptina diminui. A hormona que te faz sentir saciado. O resultado é que comes mais. Ficas com mais vontade de comer açúcar e hidratos de carbono. Você está ganhando peso, mas quando você dorme bem, esses hormônios ficam equilibrados. Você come menos. Você faz escolhas alimentares melhores. Você perde peso com mais facilidade. E é isso que eu quero que você faça esta noite. Escolha uma das combinações que mencionei. Consuma 1 ou 2 horas antes de dormir. Presta atenção em como você se sente. Você dormirá melhor. Acordas durante a noite. Como fica teu açúcar no sangue de manhã? Acompanha durante uma semana para veres o que acontece e que mudanças ocorrem no teu corpo. Obviamente, se uma combinação não resultar, experimenta outra. Cada corpo é diferente. O que funciona para o teu amigo pode não funcionar para ti. Portanto, dei-te 4 opções. Usa uma delas que vês qual se adapta melhor ao teu corpo.
Tens de fazer um pouco de tentativa e erro, mas de forma consciente. Mas mantém-te fiel aos princípios gerais. Gordura saudável, proteína, hidratos de carbono com baixo índice glicêmico, pequenas refeições e o timing certo. E lembra-te, isto é apenas uma parte de um quadro maior. Um lanche antes de dormir é importante, mas outras coisas também são. O que você come no café da manhã? O que você vai comer no almoço? O que você vai jantar? Qual móvel você é? Como você lida com o estresse? Quanta água você bebe? Está tudo interligado. O açúcar não se limita apenas à comida. Tem a ver com todo o estilo de vida. Obrigado por me acompanharem até ao final do vídeo. Se gostaram deste vídeo, por favor deixem um like. Escrevam também nos comentários de que país e cidade estão a ver este vídeo. Isso ajuda a que o vídeo chegue a mais pessoas. Vejam também estes vídeos. Para mais informações, até ao próximo vídeo.